Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo, vamos falar um pouco do porquê as taxas de juros nos Estados Unidos afetam tanto os nossos investimentos aqui no Brasil. Porque o que o Fed decide, que é o Banco Central dos Estados Unidos, consegue afetar tanto as cotações das nossas ações aqui na Bolsa de Valores. E se você ainda não me conhece, eu sou o Caio Salles, investidor, e o meu papel aqui nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Então, para não perder nenhum vídeo com bons conteúdos que pode ajudar você a melhorar a sua rentabilidade, se inscreva no canal e também ativa os sininhos de notificação. Então, bora entender isso. Por que as taxas de juros lá nos Estados Unidos afetam tanto os nossos investimentos aqui, os valores das ações na nossa bolsa de valores e também dos títulos da renda fixa. Existem sim várias correlações e a primeira que eu vou colocar aqui é a mais direta. Na nossa bolsa de valores, mais de 48% do capital investido na nossa bolsa são de estrangeiros, não são de brasileiros nem de fundos aqui. E a maior parte desses estrangeiros são norte-americanos. Mas mesmo para os não norte-americanos, o dólar continua sendo a moeda de reserva de valor global. É a moeda que tem mais troca no comércio global e a moeda onde, em casos de crises graves de estresse, é onde os investidores vão buscar proteção. Então é muito importante o que acontece em relação ao dólar. E as taxas de juros que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, define é justamente as taxas de juros livre de risco, porque é apenas o governo dos Estados Unidos que tem o poder de imprimir dinheiro para pagar a sua dívida, caso não consiga por outras vias, como arrecadação de impostos. Então é muito mais seguro do que títulos de dívida de empresas ou mesmo ações ou preço de commodities, que tem uma grande oscilação no decorrer do tempo. Então, se o Fed aumenta as suas taxas de juros, fica mais atrativo para o estrangeiro voltar a aplicar em títulos nos Estados Unidos e largar ações ou títulos de renda fixa aqui no Brasil. Quanto maior a taxa de juros definida lá, principalmente aquela taxa de juros real, ou seja, acima da inflação do dólar, mais atrativo é para o investidor estrangeiro sair do Brasil e voltar para os Estados Unidos. E isso aumenta uma pressão vendedora sobre os títulos aqui do Brasil, seja ações ou renda fixa, diminuindo assim o seu valor. Então, quanto menor a taxa, que lá está entre 0 e 0,25%, muito abaixo da inflação em dólar, que está em torno de 5%, isso torna pouco atrativo tirar o seu capital. Aqui do Brasil, que existem taxas de juros melhores, apesar de que ainda está negativo, não é uma taxa de juros real positivo, e também mantendo seu dinheiro boa parte na renda variável, buscando rentabilidades melhores. Um segundo ponto é que as taxas de juros são para os ativos financeiros, o que a gravidade é para a matéria física, ou seja, quanto maior as taxas de juros, menos vale os ativos financeiros, menos vale as ações, menos vale títulos de renda fixa, menos vale o crédito. Porque quanto maior a taxa, seja a Selic aqui no Brasil, ou seja a taxa do Tesouro lá nos Estados Unidos, mais os investidores vão exigir um prêmio maior para investir em ativos que possuem risco, possuem oscilações maiores. Então, quanto menor a taxa, menos vale o seu dinheiro, você precisa de mais dinheiro para comprar ativos. E quanto maior a taxa, mais vale o seu dinheiro, menos dinheiro é necessário para você comprar ações e títulos. E a principal taxa de juros do mundo é justamente da moeda de reserva de valor global, do dinheiro mais utilizado no comércio global, e é o dólar. Então, quanto maior a taxa de juros lá, menos os ativos financeiros ao redor do mundo valem. Isso, porém, não quer dizer que a nossa taxa de juros não exerce influência. Exerce sim e muita, principalmente em relação à nossa bolsa de valores. O terceiro ponto é a pressão sobre o câmbio, ou seja, a diferença de valor entre o real e o dólar. Enquanto eu gravo esse vídeo, está em torno de 5,12. Você precisa de R$ 5,12 para comprar um dólar. E como eu falei, quanto maior a taxa de juros, mais vale o seu dinheiro. E quanto menor a taxa de juros, menos vale o seu dinheiro. E lá nos Estados Unidos, uma taxa de juros mais baixa, e aqui no Brasil, com uma perspectiva de aumento das taxas de juros, acontece que investidores estrangeiros acabam aumentando
a sua posição aqui no Brasil, comprando real para aproveitar uma taxa de juros melhor, com câmbio extremamente barato para eles. E investidores brasileiros também são desmotivados a investir lá nos Estados Unidos. Até porque, se a gente pegar os preços das ações nos Estados Unidos, são extremamente mais caras do que aqui no Brasil. É claro que existem ações aqui extremamente caras, inclusive muito mais caras do que várias ações lá. Então, com uma bolsa de valores mais barata, ele consegue comprar ações mais desvalorizadas, com índices de valuations menores e também empresas muito boas, com uma taxa de juros aqui no Brasil em ascensão. Muito provavelmente o Copom deve manter um aumento de juros nessa próxima reunião. Então isso começa a trazer um fluxo cada vez maior de dólar para o Brasil. E com esse fluxo acontece um efeito contrário do que vinha acontecendo há algum tempo, que era a desvalorização do real. E com um fluxo maior de dólar, o real começa a se apreciar frente ao dólar e se torna cada vez mais atrativo investir aqui no Brasil. Pensa um brasileiro que tinha posições em dólar ou um investidor estrangeiro que compra um ativo financeiro aqui no Brasil, pagando um juros melhor e ainda uma apreciação na moeda. Quando ele realizar o lucro, ele vai ter duas valorizações. Então acaba sendo bastante atrativo investir aqui em detrimento de uma economia que tem uma taxa de juros perto de zero e uma depreciação da sua moeda. Esse foi um sinal do avanço da nossa bolsa de valores, que é justamente uma entrada de capital na bolsa, uma grande parte de investidores estrangeiros ou até mesmo de brasileiros que tinham ativos em dólar e trouxe para cá. Para você ver mais vídeos com conteúdo sobre investimentos, para você entender cada vez mais sobre finanças, se inscreve no canal, dá um joinha se você gostou do vídeo e não esquece de deixar o seu comentário se você ficou com alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa. Bom, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.